Então, com esse lado, que vai ser a nossa frente da nossa carteira, a gente deixa pro nosso lado esquerdo, tá? Ó, quando abre, ela fica assim. Que vai ser aqui desse lado esquerdo que a gente vai posicionar o nosso bolso porta-cartões. Temos as nossas costurinhas aqui, a do centro, a gente vai se basear por ela. Então, na segunda costurinha aqui, a gente posiciona o nosso bolso porta-cartões. E do nosso outro lado, a gente vai posicionar o bolso com zíper. Mas primeiro a gente vai pegar o nosso molde. Primeiro a gente vai pegar o nosso molde, tá? E vai colocar aqui, ó, sobre o risco, o pesponto que a gente já tinha feito anteriormente, tá? Colocamos aqui em cima. Aqui a gente vê, ó, o nosso centro está bem certinho. E aqui a gente coloca novamente sobre o nosso bolsinho com zíper. Essa linha que eu fiz aqui, ó, é interessante pra gente ver e manter retinho, ó. Quando a gente dobrar ela, ó, ela vai ficar aqui paralela com o nosso bolso bem certinho, tá? Então, aí a gente vai fazer o que aqui? A gente prende com os grampinhos aqui e na parte de baixo e vai passar a costura, passar o risco com a caneta aqui primeiro para fazer a marcação. Feito isso, aí você vem aqui do outro lado e posiciona o bolso com o zíper, tá? Também na segunda costurinha, ó, aqui na segunda costurinha. Então, como aqui a gente já tinha feito o risco, daí fica mais fácil. Agora a gente coloca aqui sobre esse risco, né? Que eu já tinha feito aqui sobre essa marcação. Também posso pôr os grampinhos aqui para segurar e risco aqui novamente. Vou para a máquina e vou passar a costura segurando todos esses materiais juntos, tá? Passei a costura sobre o risco que eu tinha feito e refilei bem rente a essa costura. Agora a gente vai colocar o zíper que a gente tinha reservado, né? A parte do zíper. A parte mais altinha, que é o direito do nosso zíper, sempre pra cima, tá? Então, a gente vai dobrar ao meio. Aqui a gente achou nosso centro, coloca junto com o centro aqui da nossa peça. Prende com um grampinho. E aqui a gente vai fazer como se tiver, ó, fazer todo o contorno aqui. Daí, coloca um grampinho aqui, porque vai ser nessa parte aqui que a gente vai iniciar a nossa costura, tá? Bem em cima aqui do nosso debrum, aqui do nosso viés. Começar e depois finalizar desse outro lado. Então, passo aqui a costura. Cuidando sempre aqui nas nossas partes arredondadas, tá? Se a sua máquina tiver a opção de zigue-zague, é interessante nesse momento estar passando o pontinho em zigue-zague. Mas se não, também pode ser o ponto reto. Então, eu vou fazer todo o contorno da minha peça. E quando chegar aqui no final, também vou finalizar aqui em cima do viés, dando retrocesso. Daí vai ficar essa aberturinha na nossa peça. Tenho aqui uma mais adiantada, que eu já costurei o meu zíper. Então, assim, essa aberturinha aqui fica pra cima, né? Do nosso zíper. E eu vou iniciar a pregar o viés aqui pela parte de baixo. Quando eu abro a carteira, ele fica aqui, o acabamento na parte inferior. Aqui também estou usando o viés da Cinderela Fitas de 25 milímetros. Então, eu vou iniciar aqui na parte inferior. Deixo uma pontinha para fazer o acabamento no final, né? E vou passar, aproximo aqui da minha borda, bem rente à borda, e vou passar uma costurinha de meio centímetro em cima aqui
dobrinha. Faço isso em toda a volta. E aqui no final, eu faço o acabamento da seguinte maneira. Eu dobro pra baixo, tá? E aqui, quando encontrar a outra ponta, eu sobreponho aqui e passo a costura até aqui, mais ou menos. Depois eu recorto o meu viés aqui. Daí ele fica o acabamentinho assim enviesado, tá? Aqui eu já tenho uma que eu preguei o viés. Ó, a parte do acabamento que eu falei. Tá vendo? Ele fica enviesado. Aqui, a hora que for pra passar o viés nessa parte de cima aqui, onde eu deixei a minha aberturinha, eu vou tomar o cuidado pra deixar ele aqui pra cima, tá? A gente, ó, na hora que eu for passar aqui, ó, eu puxo ele assim pra ele ficar reto. Chegou aqui também, puxo ele na máquina, né, pra ele ficar assim retinho e eu poder passar o meu viés. Pra fazer o acabamento, eu fiz ele com ponto invisível, tá? Pelo lado direito. Mas se você tiver facilidade e quiser passar na máquina, o pesponto rente aqui a lateral também pode ser. Fica a seu critério. Aqui eu tenho uma mais adiantada, que eu fiz todo o acabamento aqui com pontinho invisível. Já passei o meu cursor, eu dobro ela ao meio, né? Deixo bem retinha. Passo o cursor, daí eu jogo essa pontinha do meu zíper aqui pra dentro e corto deixando aproximadamente 3 centímetros aqui. E aí, a gente vai vir com aquele retalhinho de 5 por 7, vou na máquina e vou passar uma costurinha aqui com um pezinho de máquina. Ele vai ter que encaixar aqui no meu zíper, então a costurinha tem que passar aqui assim. Passei a costurinha aqui, agora eu vou virá-lo, abrir essa costura aqui, posso vincar ela com a unha mesmo. Aí eu vou virar ela aqui pra baixo. Vou encaixar o meu zíper aqui dentro. E vou puxar essa parte aqui do zíper, encostar nessa outra extremidade aqui do meu recortinho, ó. Feito isso, agora eu vou na máquina e vou passar uma costura aqui, dando bons retrocessos com um pezinho de máquina. Fiz a costurinha aqui, prendendo o zíper, agora eu vou puxar toda essa parte pra cima aqui. Aí, aqui eu vou dobrar esse excesso de tecido todo aqui pra dentro. E aqui eu posso fechar com pontinho invisível, tá? Pra ficar bem delicadinho. E aí, eu vou costurar essa parte, também com pontos invisíveis, na minha carteira. Puxando os nossos bolsos para o lado, assim, eu vou costurar ela aqui. Também com pontinhos invisíveis. Vou passar pontinho em todo o contorno aqui nessas 3 partes. Então, daí, puxando o nosso bolso, né, cuidando para não pregar ele junto. Costurei já a ponta aqui do meu zíper na parte interna da minha carteira e ele ficou presinho aqui. Que facilita na hora de fechar, ele não fica se mexendo, até na hora que você guardar o dinheiro, alguma coisa, ele não fica atrapalhando. Então, a nossa carteira está finalizada. Então, pro nosso laço,
o chaveirinho de laço, a gente vai precisar de um recorte de 12 por 7 centímetros. A gente vai para a máquina e vai costurar, junta as duas pontas aqui, vai costurar até que dá retrocesso, começa aqui e costura até o final. Vou deixar uma aberturinha aqui depois por onde a gente vai desvirar esse lacinho. Fiz a costura aqui, agora a gente vai virar, assim, dessa forma, abrir essa costura. Pode vincar aqui mesmo com a unha. E vamos passar uma costurinha aqui nas duas laterais. Fiz a costurinha nas duas laterais, agora a gente vai desvirar essa peça, aqui por essa aberturinha que a gente deixou, e acertar os cantinhos. Para acertar os cantinhos, eu uso essa tesoura que não tem ponta, né? Ela é mais arredondada na ponta, então, vou desvirar. Aí, eu venho aqui com a tesoura e acerto os cantinhos. Desvirei, agora eu venho aqui com um pouquinho de enchimento, assim, de boneca, aquelas acrílico, né, manta acrílica que eles falam, e coloco aqui dentro do meu lacinho. Agora, vamos finalizar esse lacinho. Então, a gente vem aqui com o fio na agulha duplo, tá? Coloca aqui e fecha essa abertura com pontinhos invisíveis. Então, fechei a aberturinha, agora eu vou fazer um nó aqui pra finalizar. E passo o meu fio sem cortar ele, eu vou colocar ele aqui no centro desse laço. Aí, a gente vai fazer, tipo, um pesponto aqui, ou... pra poder franzir esse lacinho. Então, eu puxo ele e daí eu faço a volta aqui pra ele ficar bem franzidinho. Daí, eu dou as voltinhas aqui em volta com o meu fio pra ele ficar bem fofinho. Aí, eu venho aqui com um pedacinho de viés, dobro ele pra ficar assim estreitinho e costura aqui pelo lado de trás do laço.
Prendi ele, agora eu venho aqui com o chaveirinho, passo por dentro da argolinha pequena do meu chaveiro e dou a volta e vou fazer acabamento aqui atrás, dobrando essa parte que sobrou e dando pontinhos invisíveis aqui na parte de trás do meu chaveirinho. Aqui eu já tenho um finalizado, costurei aqui o viés, e aí tá pronto o chaveirinho, o acabamento da nossa carteira. Finalizamos a carteira, coloquei o chaveirinho. Por dentro também finalizei, tem esses dois bolsos que a gente pode estar guardando dinheiro e documentos. Bolsinho com zíper para colocar as moedas. E comporta até 6 cartões. Espero que vocês tenham gostado da aula. E qualquer dúvida que surgir, você pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp.